Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer aos meus irmãos que têm dado joinha, que têm se inscrevido no meu canal. Meu canal é novo, mas já estou na faixa de 2.600 pessoas né, que assistiu a visualização. E quero agradecer aos meus amados irmãos também que se inscreveram, que tiveram a confiança de se inscrever no meu canal, né? Então, para eu ter mais assim, uma energia, né? Aquela vontade de pregar quando os irmãos, não é? Dá uma certa cooperação e eu fico alegre e creio que Jesus fica também. Alegria para nós e a honra e a glória para Jesus. Hoje a minha pregação, meus irmãos, vai ser no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus, que diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Glória a Deus. É minha pregação hoje. Glória a Deus. A Bíblia diz que estando ele falando ao povo, sobrevieram o sumo sacerdote e o capitão do templo, Alexandre, João, não é verdade? E todos quanto era da linhagem do sumo sacerdote. Porque a Bíblia diz, irmão, que estando ele falando ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos, ele estava pregando em Atos 2 e o capítulo 1 e por diante. Estava pregando e ensinando ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Então, eles doendo-se muito, né, o sumo sacerdote, os doutores da lei da época, doendo-se muito, porque ele falava que em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, os saduceus, aqueles homens que não acreditavam em Deus, não acreditavam em ressurreição, não é verdade? Ele não acreditava em ressurreição, então a Bíblia diz que ele ficaram incomodado com isto, porque Pedro e João estavam pregando, ensinando ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Então, eles se doendo-se muito, o encerraram na prisão até o dia seguinte. Muitos dos que ouviram a palavra e creram, glória a Deus, e aceitaram de bom grado, 5.000 pessoas naquele dia. Aí eles ficaram apavorados, né? Por causa que o evangelho estava sendo esbrangido na primeira pregação, que está em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas, e agora 5.000 almas. Eles ficaram apavorados, os doutores da lei, né? Porque Pedro ensinava com João que em Jesus há ressurreição dos mortos. Então, doendo-se muito, o sumo sacerdote, o capitão do templo, Alexandre, João, não é verdade? E todos quanto era da linhagem do sumo sacerdote. E o encerraram eles na prisão. Lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000 homens se entregou-se para Jesus. E a Bíblia diz que ele, pondo-se no meio deles, perguntou: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Falando eles aquele homem que ficava lá em Atos dos Apóstolos, fica em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, né? Pedro e João, quando iam entrando no templo, né? E havia ali um paralítico que ficava na porta chamada Formosa, e Pedro chegando lá, Pedro ia entrando com João, e ele olhou para Pedro e para João, pedindo uma esmola, o espelho recebeu uma esmola. Então Pedro diz: não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Quando ele disse não temos, ele colocou o amigo dele no plural. Não temos ouro nem prata, mas quando ele disse mas o que eu tenho, isto te dou. Ele sabia que ele tinha o quê? Ele tinha o Espírito Santo dentro da vida dele. Hoje a igreja tem muito ouro, né? Mas o poder não está feito naqueles tempos. Eles estão preocupados, a maioria, com dinheiro. Não podemos regionalizar isso aí, mas muitos
estão atrás de dinheiro, mas o poder está pouco. Mas Pedro chegou e disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E tomando ele pela mão direita, ele se levantou, os seus tornozelos se altilhou, né, se firmou, e ele saiu pulando e andando e glorificando a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Porque ele não podia entrar no templo, porque só se entrava no templo naquele tempo, porque estava cruzando a lei, pessoa que não fosse deficiente. Ele era paralítico, nascesse não podia. Mas agora, quando Pedro pegou na mão, que ele entrou, que ele saiu pulando e glorificando, ele disse, agora eu entro. Eu nunca entrei, mas agora eu vou entrar no templo. Ele entrou pulando, andando e pulando e glorificando a Deus. Dizendo assim, ó, vamos dizer que ele disse assim, agora eu entro. Eu nunca entrei não, mas agora eu entro, porque agora eu não estou mais paralítico, eu não estou mais deficiente. Está entendendo, irmão? E entrou, glória. Hoje para nós, não é verdade? Porque naquela época, as pessoas que eram deficientes físicos não podiam entrar no templo. Era desconsiderado, glória, porque o pessoal dava o defeito físico. Hoje, para Jesus entrar na vida da gente, a gente tem que estar, não é verdade, procurar, a não ser deficiente, não é verdade, espiritual. Aí, você pode, desculpe, você pode entrar no templo, não é verdade, da congregação, e Deus, né, agir na sua vida, né? Porque Deus só entra na pessoa através do Espírito Santo, se ele tiver o tempo dele limpo, não é verdade? Glória a Deus, não for tão defeituoso. E aquele morto não entrava no templo feito por tijolo, se não tivesse, se não fosse uma pessoa, só podia entrar se ele fosse uma pessoa que não fosse deficiente. Não é verdade? Porque ali foi as coisas da lei passada. Agora o tempo de Deus é você. Você tem que estar, não é verdade, sem estar deficiente espiritual para poder Deus entrar agora no seu tempo. Glória, porque naquele tempo ele entrava no tempo de tijolo. Mas agora a Bíblia diz que Deus não mora mais em templo feito por mão de homem, né? Por tijolo e cimento. Mas entra no próprio homem mesmo. Então, meus irmãos, nós vemos que Pedro chegou, pregava e anunciava o povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, doendo-se muito o sumo sacerdote e o capitão do templo, Alexandre, João e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote, o encerraram na prisão até o dia seguinte e perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Essa cura que fazia 40 anos que ele tinha curado, que Deus tinha curado esse rapaz que era paralítico, né? Aí ele chegou, disse, príncipe do povo, e vós ancião de Israel, visto que nós estamos sendo interrogados, alabaxuité, acerca de um benefício feito um homem enfermo, do modo que nós estamos sendo interrogados, é de ser conhecido de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, a quem tu crucificaste e a quem Deus restou dos mortos, é no nome deste que esse homem está sã, está curado diante de vós. Glória. E ele é a pedra posta por cabeça de esquina, glória, que foi rejeitado por vós, os edificadores. Mas nenhum outro nome é dado entre os homens, embaixo do céu, que nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus. Ele disse a eles, aos principados. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou isso no meio, não é verdade? Glória a Deus, dos principados, que era, o negócio não era feito agora. Agora todo mundo quer ser, quer ter cargo, não é verdade? Glória, porque o negócio agora não é como antigamente. Os crentes eram perseguidos, procurados, como que fosse um animal, não é verdade? Ou era crente de verdade, ou então fugia da parada. Está entendendo? Só o Espírito Santo é quem encorajava o homem. Por isso ele encorajou no ato 2, né, encorajou os apóstolos para ele ser cheio do Espírito Santo, não é verdade? Glória, que eles ficaram em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, porque na verdade João batizou com água, mas não muito depois desses dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Para quê? Para ser revestido do poder de Deus, entendeu? Glória.
Então, meus irmãos, é isto. Aí a Bíblia diz que Pedro chegou, mas João disse, ele é a pedra. Porque eles construíam os templos e as casas com pedra. Aí Pedro fez uma parábola, uma comparação, e disse a ele, né? Porque as casas eram feitas de pedra, e quando tinha uma pedra que era troncha, não se podia colocar na esquina. No meio podia até. Porque quem sustenta a casa é as colunas, é a esquina da casa. E ele fez essa parábola falando assim, dizendo que Jesus era pedra posta por cabeça de esquina e rejeitada pelo judeu, rejeitada por vós, os edificadores, mas nenhum outro nome é dado entre os homens que nós possamos ser salvos, a não ser por ele. E ele, vendo a ousadia de Pedro e João, e tinha conhecimento que Pedro era homem sem letra, e indouto, sem cultura, sem estudo, né? E tinha conhecimento que eles tinham andado com Jesus, e porque o povo também glorificava a Deus pelo que tinha acontecido, então eles mandaram ir embora as autoridades, né? Fora do conselho, da sala do conselho, onde interrogava as pessoas e incriminava e processava. Aí eles mandaram ir embora, mas eles, conferenciando entre si, disseram, o que havemos de fazer com estes homens? Porque eu manifesto que há um sinal notório, todo que segue este homem, e ninguém pode negar. Mas para que ninguém divulgue mais, vamos ameaçá-lo e castigá-lo, para que ele não fale nem ensine no nome de Jesus a homem nenhum, né? Que ele quis fechar a boca dos crentes na época, glória a Deus. Aí foram a Pedro absolutamente e a João dizendo que não falasse, nem ensinasse a homem nenhum no nome de Jesus. Aí Pedro chegou, cheio do Espírito Santo, disse a ele, né? Julgais a vós mesmo, se é lícito diante de Deus, antes obedecer a voz de que é a Deus, porque eu não posso deixar de falar aquilo que tenho ouvido e visto. De maneira não posso negar. Glória. E assim mesmo eles, não achando motivo para prender, mandaram ele embora. Aí Pedro agora fez uma oração. Glória. Pedro não baixou a cabeça. Pedro e João saiu anunciando a palavra. A Bíblia diz, Deus, por que foi que a nação bramaram? Né? Não é verdade? E pensaram coisa vã. Não foi somente Herodes e Pilato, mas os gentios, não é verdade? Todo o povo de Israel, não é verdade? Se levantaram contra o teu filho que tu ungisse, Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas, Senhor, olhai para as suas ameaças e concede aos teus servos que fala a tua palavra, enquanto estenda as tuas mãos, Jesus, para curar, fazer prodígios e sinais, porque evangelho sem prodígio, sem sinal, sem cura, sem nada no evangelho que Pedro pregou, nem Paulo e João. Não é verdade? Glória a Deus. E concede a teu servo que fale a tua palavra com toda a ousadia, enquanto tu estenda as tuas mãos para curar e fazer prodígios e sinais. E a Bíblia diz que eles, tendo orado unanimemente, moveu-se o lugar em que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando, pregando a palavra de Deus. E ganhou alma para Jesus de novo, não é verdade? Glória. E hoje nós vemos, irmão, qualquer coisinha, glória, os que estão desencorajados, ninguém quer sair à campanha, não tem coragem, glória, e não tem ameaça que existia naquele tempo dos imperadores, glória, mas os crentes, e os que saem muitas vezes, glória a Deus, não sai cheio, glória. Ele disse que ficasse em Jerusalém até que fosse revestido do poder do alto. E hoje a gente, para sair ao campo, tem que sair revestido do Espírito Santo, né? Porque quem faz a obra não é o homem, não é a cultura, não é o estudo,
glória. Mas quem fala é o Espírito Santo. É certo que nós temos que ler, porque a Bíblia diz, procura te apresentar como um bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se envergonhar. Um crente que anda veiacando, que anda mentindo, que anda com o olho gordo, falando dos irmãos, falando do pastor, falando do ministério, se esse tipo de pessoa não tem qualidade de sair no campo e o Espírito Santo operar na vida dele. Não, glória a Deus, só pode sair pessoa que é cheio de amor, pessoa que é cheio de bondade, cheio de equilíbrio, não é verdade? E quem haja nele é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai agir nele e quem ganha a alma é o Espírito Santo, na vida dele, mas não é ele, é o Espírito Santo agindo na vida dele, porque Jesus disse lá em João 15, nada poderás fazer, não é verdade? Se não for se eu não agir, não é verdade? Não é verdade? Se eu não fizer, nada poderás fazer. Glória a Deus. E ninguém pode fazer nada se Jesus não agir na vida. Não é verdade, irmão? Glória. Mas Jesus prometeu, né? Eu vou lá em João 14, parece que é o 20, o contexto fala, parece que é o contexto que fala, né? De João 14, fala. Jesus faz uma promessa para os crentes, né? Que ele ia mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele disse, se vos me amardes e guardar o meu mandamento, eu rogarei ao meu Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê, mas vós conhecerei e habita em vós. Eu vou, mas voltarei. Se Jesus disse assim, eu vou, mas enviarei outro, ele está dizendo que eu vou, outro Consolador, porque eles vieram o Consolador, que estava consolando, mas agora ele ia mandar outro Consolador, né? Um que tinha mesmo, não era ele, mas tinha a mesma característica, a mesma qualidade dele, para agir na vida do homem, porque naquele tempo Jesus estava ali e os discípulos confiavam em Jesus, não é verdade? Mas agora ele disse, eu vou, mas voltarei para vós, eu enviarei outro Consolador, né? Glória a Deus. Então, outro com as minhas qualidades, para agir na vida do homem. Aí o homem agora, quando ele, né, se arrepende, porque a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, não é verdade, o capítulo 2, né, e o contexto fala de 35 e diante, né, que eles no dia de Pentecostes ali, eles ficaram confundidos e perguntaram a Pedro e a João, né, e o que devemos fazer para ser salvo? Aí Pedro chegou e disse, arrependei-vos e seja batizado no nome de Jesus para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aqueles que estão longe e todos quanto Deus chamar. E com muitas outras palavras, ele testificava e exaltava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que naquele dia, não é verdade? Glória a Deus, quase 3.000 almas se aceitou Jesus Cristo. Diz que até sacerdote naquele dia aceitou Cristo, né? O doutor da lei também. Glória. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus não mandou ninguém vazio para pregar o evangelho, não. Mandou que ficasse em Jerusalém até que fosse cheio do Espírito Santo. Glória. Alabaixo e té. O crente tem que estar cheio, porque foi Jesus que disse, não é eu, é a Bíblia que está dizendo. Ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas a água não é o Espírito Santo, não, glória. O Espírito Santo é diferente, glória. É quem age na vida do homem, é quem enche o homem, glória, de sabedoria para pregar a palavra, expulsar demônio, não é verdade? Glória. E tem uma direção, alabaixo e té, diretamente do Espírito Santo para permitir contagiar lá o eté, a pessoa, não é verdade, que não está contagiado ainda com o Espírito Santo. Glória. É isto que Deus quer na nossa vida, mas pessoa, glória, que anda por aí de qualquer maneira, não pode fazer esta obra. Só pode, meus irmãos, pessoa que seja cheio, porque a ordem foi essa, ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, não é verdade? Porque, na verdade, João batizou com João Batista, mas não muito depois desses dias, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo,
Glória a Deus, né? E a Bíblia diz lá em Atos 2 que se cumprindo o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, vesmento como o som de um vento, e encheu todos os homens que estavam sentados e começaram a falar em outras línguas conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Havia uma ordenança lá de cima do céu, lá abaixo e té. A pessoa fala a língua, não é um mecanismo, fala porque o Espírito Santo enche ele. Quando ele vai glorificar e adorar, em vez de sair glória e aleluia, sai língua. Glória a Deus, está entendendo? É uma forma que ele é uma pessoa que está revestido do poder do alto. Glória a Deus, meus irmãos. Glória. Também tem que ter o caráter, porque não é os dons que salvam a pessoa. Não. Glória a Deus, que salva a pessoa, glória a Deus, é ele ser um cristão cheio de amor, não é verdade? Cheio de equilíbrio, não é verdade? Cheio de sabedoria do céu. Glória. Anda, nai. Tá entendendo, irmão? Não é de qualquer maneira. Glória. Então, mas nós estamos orando, glória, para Deus encher nos últimos dias os crentes, trazer um avivamento para os crentes nos últimos dias, não é verdade? Para ele ser uma pessoa que possa fazer a obra de Deus, não é verdade? Com sabedoria, com inteligência e cheio do poder de Deus. Meus irmãos, ficarei aqui com minhas palavras. Quero lhe agradecer, glória a Deus, por os irmãos que têm, não é verdade, assistido, né, o meu canal, não é verdade? Glória a Deus, que Deus continue abençoando meus irmãos com bênção celestial. Glória a Jesus. Que você cada dia seja uma bênção na mão de Deus, não é verdade, meus irmãos? E receba o evangelho de poder, não é um evangelho frio, um evangelho gelado, um evangelho, glória a Deus, que não tem, glória, nem um significativo, não tem nada, né? Mas o evangelho de Cristo, Paulo disse lá em Romanos 8, não é verdade? Parece que é o 16 em diante. Porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todos que nele crê. Evangelho sem poder não é evangelho. O evangelho tem que existir o poder de Deus. É Deus agindo na vida do homem através do Espírito Santo. Ou Deus mora no homem, ou então pode ser decepcionado. Glória a Deus, não é verdade? Mas Deus neste último dia está procurando pessoa que seja cheio, glória, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Fica na paz, glória a Deus. Peço que divulgue, que comente e se inscreva no meu canal para a glória de Deus. Tu és uma bênção na mão de Deus, meus irmãos. Todos que estão entendendo o que eu estou falando, glória a Deus, são pessoas que têm o Espírito Santo, glória a Deus, porque dentro da quem aceita Jesus, já temos o Espírito Santo, glória, mas ele não é só o Espírito Santo, glória, que a gente tem, porque quem convence o homem do juízo e do pecado é o próprio Espírito Santo, e a Bíblia diz que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo, e se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a pessoa eterna que aceita, já tem o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, mas ele mandou que o homem buscasse os dons, não é verdade? Principalmente o dom de profecia, porque ele disse, eu quero que fale língua, mas quero que mais profetize. Glória a Deus, não é verdade? Também não desprezou que falasse língua. Não, glória a Jesus, não é verdade? Conforme está escrito isso aí, no livro de Corinto, capítulo 14, né? Glória a Deus, que ele diz, buscai com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho mais excelente que não sabe. Glória a Deus, temos que buscar os dons, temos que ser cheio do Espírito Santo, tem que se drobar, tem que buscar, tem que orar, tem que mergulhar no mundo espiritual, feito Ezequiel mergulhou, que está escrito lá em Ezequiel 47, que Ezequiel entrou em água profunda. A Bíblia diz que aquele homem pegou Ezequiel, deu uma volta com Ezequiel. Deus quer dar, Jesus e o Espírito Santo, uma volta com você na terra, para você fazer a obra. E a Bíblia diz que ele deu uma volta com Ezequiel e saía uma água de debaixo do altar. Altar sem água é seco. Glória, tem que ser altar que tenha água. E a Bíblia diz que a água é uma referência do Espírito Santo na vida do crente. Glória. Então a Bíblia diz que aquele homem saiu com Ezequiel e mediu um covo de água
água que dava no tornozelo, e depois ele mediu umas 1000 covos de água, água que dava no joelho. Glória, está falando de pessoa que mergulha no mundo espiritual. E depois ele mediu umas 1000 covos de água, água que dava no lombo. Glória a Deus. E depois ele mediu umas 1000 covos de água, que era um ribeiro muito fundo. E aquele homem pegou Ezequiel e levou a margem do rio e trouxe para o lado de cá de novo. E naquele rio, glória a Deus, tinha muita árvore de várias espécies, tinha vida. O rio lá abaixo do Espírito tem que ter vida. Glória. Tá entendendo, irmão? Então havia muitos peixes e lugar para os pescadores lançar a sua rede. Glória! A rede é a palavra e os peixes é alma de várias espécies. Ele falou os peixes que estavam lá na margem do rio. E ele disse, visse filho do homem com Ezequiel. Glória! Assim como a água cai na campina do Oriente, a água é referente do Espírito Santo, como cai na campina do Oriente a água e é levada para o mar, e no mar ela sarará. A água doce, quando ela chega no mar, há uma transformação na água. Glória! Ela é sarada, ela fica salgada. Glória a Deus, não é verdade? Glória! E a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, glória a Deus, ele é uma pessoa que fica diferente. Glória a Deus, está entendendo? Ele muda. Glória! Então a Bíblia diz que vice filho do homem. Glória a Deus, assim como a água cai na campina do Oriente e é levada para o mar, porque toda água, irmão, é levada para o mar. E a Bíblia diz, assim também é todo aquele que, se ele chegar a estes 2 ribeiros, ele venha de onde vier. Se ele chegar a estes 2 ribeiros, acontecerá que ele não morrerá, mas viverá. Crente que entra em água profunda no mundo espiritual, porque a água representa Andarábia, o Espírito Santo, então, ele não tem quem faça ele morrer mais. Não, porque ele disse, venha por onde vier, glória, mas se acontecer que ele chegar a estes 2 ribeiros, porque o ribeiro era fundo, glória, mas o homem levou ele. Está dizendo que Jesus quer levar você à água profunda, que ele está dizendo para melhor, que quer levar você no mundo espiritual, glória, para você mergulhar no Espírito, ser cheio até a tampa, glória a Deus, está entendendo, meus irmãos? E anunciar a palavra de Deus. Deus não tem negócio com pessoa vazio, o negócio de Deus é com quem, lá abaixo é com quem se enche de Deus, é a pessoa que tem vontade de ser cheio de Deus, é a pessoa, irmão, que é feito, glória a Deus, está escrito no Salmo 42, assim como o servo tem sede das fontes de água, assim como o servo brama pelas fontes de água corrente, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Então o servo que eu já disse outro dia, é um pequeno viado na África, que quando ele está com sede, então ele sai pulando os pitigões de pedra, dando berro, urrando, para procurar uma fonte de água. E Deus é a fonte de água espiritual na tua vida e na minha vida. Nós temos que ter sede de Deus, porque crente que não tem sede de Deus, irmão, ele não ora, ele não busca glória, mas quer pregar, quer receber oportunidade, tu está entendendo? Mas não é assim, tem que orar mais e pregar menos, glória a Deus. Então fica na paz, Deus que dê um abraço nas almas de vocês. Continue mesmo orando por mim, inscreva no meu canal, como eu já falei né? Comente, glória a Deus, e dê sempre o joinha, para Deus continuar me abençoando mais ainda, porque lá abaixo porque eu fico muito alegre, mas a honra e a glória é para Jesus. Fica na paz.